Olá, galerinha! Vai começar mais uma aula do professor Janderson. O assunto agora é genética, parte 1. Bom, o cara, mestre, responsável pelo pai da genética é o Gregor Mendel. Tá? Através de seu experimento, ele conseguiu identificar uma variação genética que para o tempo dele era quase impossível imaginar. Ele usou ervilhas para seus experimentos, tá? Onde a planta que ele usou, a ervilha, apresentava uma variedade muito grande. Então ele poderia estar estudando essa variedade porque a planta que ele escolheu permitia ele ter essa variação, tá? Ele ocasionou a polinização dessa planta e através do cruzamento dessa planta ele conseguiu observar as variações que ele desejava. O experimento de Mendel, como ele controlava a reprodução da planta, das ervilhas, ele tinha total controle sobre quais as plantas foram cruzadas. Então ele ficou sabendo quais as plantas realizaram os cruzamentos. Assim ele conseguia ter dados concretos e conseguia identificar as gerações e quais plantas estavam sendo cruzadas e características poderiam ser apresentadas. Ele escolheu uma planta, a ervilha, que apresentava diferentes características e isso facilitava o seu entendimento. Ele observou que algumas características desapareciam e reaparecia mais na frente, tá? Então ele aperfeiçoou esse experimento e conseguiu identificar e descobrir por que isso acontecia. Por que umas características desaparecia numa geração e reaparecia em gerações posteriores, mais na frente. A planta usada, a ervilha, ela fornecia uma variação muito grande, porque a mesma apresentava cores diferentes de flor, tá? De posição de flor, de altura, de textura, de cor da ervilha, de forma da ervilha e de cor da vagem, né? Então ele tinha várias características que eles poderiam estar cruzando, identificando quais características apareciam. Por isso que ele escolheu essa planta devido à variação de característica que ela apresentava para o experimento. Ele cruzou a primeira vez uma planta alta com uma planta baixa e nasceu somente plantas altas. Ele pegou essas plantas altas que nasceram e cruzou entre elas uma planta alta com uma planta alta. E nasceu plantas altas e plantas baixas. Ou seja, características que desapareceram no primeiro cruzamento reapareceram no segundo cruzamento. E ele conseguiu identificar, através desse experimento, o que aconteceu. Ele falou do desaparecimento como características dormentes, ou seja, características que não apareceram, mas ainda estavam lá. Essas características elas não apareceram. No entanto, elas permaneciam nas plantas, só não fizeram foi aparecer. Quando houve um segundo cruzamento, possibilitou elas reaparecerem.
Então, esse experimento de Mendel serviu para explicar a herança genética. O que seria uma herança genética? É a mistura de genes, tá? Essa mistura de genes, ela vem providos dos geradores, dos gametas masculinos e femininos, chamado de característica dos pais, né? Tanto masculino como feminino, eles misturam seus genes e formam um indivíduo novo. O que é esse gene? São características, essas características são chamadas de bagagem genética. Esses genes, essa característica está presente na cor do olho, cor do cabelo, formato da unha, formato do nariz, formato da orelha. Esses genes controlam e funcionam através do seu desenvolvimento. Eles controlam e têm o funcionamento do desenvolvimento. Eles são responsáveis pelo metabolismo celular. Eles comandam, né? Eles atuam no comando do desenvolvimento do metabolismo celular. Esses genes eles são guardados dentro dos cromossomos. Os cromossomos, como se fossem uma espécie de gavetas, onde esses genes são depositados, são guardados. Cromossomos tem a função de guardar as informações genéticas, ou seja, os genes. Esses cromossomos são encontrados dentro do núcleo, nas células eucariotas. Nas células procariontes, e não tem núcleo, estão no citoplasma. Nas eucariontes, dentro do núcleo. Dentro do cromossomo existe o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, que são todos os genes juntos. É a nossa característica, é a nossa matéria, nosso material genético. Esses DNAs são longas fitas de material genético, de genes misturados, de informações nossas, né, de cor do cabelo, tudo está dentro desse DNA, tudo. É um mapeamento genético. São todos os genes que tem dentro do DNA. Esses genes são trechos de informação genética, ou seja, os genes são pedaços de DNAs, tá? São pedacinhos de trechos encontrados no DNA. Então, o DNA ele contém vários códigos genéticos, que são genes. Esses códigos químicos estão divididos ao longo do DNA, em toda parte, e tem a função do funcionamento da célula. Para vocês terem ideia, existem cerca de 30 mil genes espalhados pelo DNA. Então, durante toda a fita do DNA, existem genes colocados, misturados, dependendo do seu metabolismo celular. Então, os genes eles são responsáveis pela reprodução, cor dos olhos, pele, cabelo, formatos. Tudo isso está depositado no seu gene. Tem a sua bagagem, a sua característica. É tudo que você leva geneticamente. Meu muito obrigado e até a próxima.